Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário. Obrigado por nos assistir ou nos ouvir. Que bom que estamos juntos, avançando no nosso caminho, na nossa missão, na nossa presença testemunhal no coração do mundo, anunciando o Senhor Jesus e a salvação que nos chega através dele. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos, mais uma vez, nos deter sobre o texto do Evangelho que utilizaremos na liturgia deste domingo, o domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Então, se você tem por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos mergulhar no texto de João capítulo 16, versos de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de suportá-las agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, então ele vos ensinará toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vô-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu e vos anunciará. Meu irmão, minha irmã, depois de termos celebrado o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, sua subida aos céus e o dom do Espírito Santo em Pentecostes, como celebramos no último domingo, nós agora, neste domingo após Pentecostes, nos voltamos para o mistério fundante, para o ser de Deus, que estando na eternidade, existindo antes de todas as coisas e desde sempre, é este Deus que se revela, cria, salva, santifica, reivindica para si todas as coisas. Então nos detemos neste domingo diante do mistério da Santíssima Trindade. E temos para nossa reflexão, para nossa meditação, para nossa Léxio Divina deste primeiro bloco, esse pequeno texto que está ainda lá no grande discurso do quarto evangelho durante a ceia do Senhor Jesus. Estamos no capítulo 16. E aqui Jesus, mais uma vez, e há outras tantas vezes, Jesus fala do Espírito Santo. Aquele Espírito que ele vai enviar de junto do Pai. Aquele Espírito que é, ao mesmo tempo, Espírito do Pai e Espírito de Jesus, procedendo, portanto, do mesmo princípio fundamental, já que há entre o Pai e Jesus uma comunhão plena e perfeita. Lá no capítulo 14 de São João, nós lemos assim, acerca da doação do Espírito. O Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos recordará e vos ensinará tudo. Um pouco adiante, no capítulo 15, Jesus vai dizer, o Paráclito que eu vos enviarei da parte do Pai. Portanto, o Espírito que Jesus chama Espírito da Verdade, nesse texto que agora nós ouvimos, mas também chama de Paráclito, de defensor, de consolador. Esse Espírito, portanto, será enviado pelo Pai
em nome de Jesus, será enviado por Jesus da parte do Pai, recordando-nos, portanto, que entre o Pai e Jesus não há nenhum tipo de separação ou de diferença que pudesse dizer que o Espírito procede de dois princípios. Não. O Pai e Jesus estão numa profunda e perfeita comunhão e são, portanto, o princípio a partir do qual o mundo, a história, os discípulos podem conhecer e se deixar tocar pelo Espírito Santo. Neste pequeno texto que nós ouvimos, já estamos diante de um Deus que mostra a sua face trinitária. Esta pequena palavra de Jesus fala do Espírito da verdade, que nos conduzirá a toda a verdade. Esse Espírito, portanto, haverá de glorificar Jesus, porque receberá daquilo que é dele para anunciar, e tudo que é dele é do Pai. E aqui então percebemos que esse Deus uno, perfeito, que manifesta-se como um Deus trindade, é um Deus que mostra o seu rosto, a sua face no Pai, no Filho Jesus e no Espírito Santo. É exatamente aqui que está o mistério que nós celebramos neste domingo e que é o mistério, digamos, fundante da nossa fé. É porque Deus é porque Deus existe, é que podemos, portanto, contemplar a criação, a salvação, a consumação nele de todas as coisas. Aqui, então, nesses pequenos versículos, percebemos, então, a intimidade que existe entre as pessoas divinas, a comunhão perfeita. O Espírito vai revelar aquilo que é de Jesus e também do Pai, porque tudo que é do Pai é de Jesus, tudo que é deles o Espírito sabe e, sabendo, revela. Não sois capazes de suportar agora muitas coisas. Não sois capazes de compreender agora muitas coisas, diz Jesus. É por isso que o Espírito, ao longo do caminho, ao longo do nosso itinerário missionário no mundo, o Espírito vai revelando à igreja, ao discípulo, à comunidade que crê, vai revelando pouco a pouco aquilo que não pode ser compreendido ou suportado num momento só. A cada tempo o Espírito vai, de alguma forma, fazendo aparecer a verdade do alto que aquele tempo precisa recordar, ensinar, aprender, testemunhar. Aqui, portanto, nós somos chamados, meu irmão, minha irmã, para estar em comunhão com a Trindade. Nós somos chamados a uma docilidade ao Espírito. É no Espírito que nós podemos chamar Abba, Pai. O Espírito, portanto, nos capacita, nos dignifica para tomar parte na paternidade de Deus, sendo filhos dele. O Espírito que clama em nós permite-nos também, como Jesus, chamar Deus de Abba, Pai. É o Espírito que Jesus nos dá à igreja, dá ao mundo do alto da cruz, sobretudo no texto de João, onde ali, depois de dizer que tudo está consumado, Jesus então entrega o Espírito como quem o dá, o transfere, o lança sobre os discípulos e sobre o mundo. Esse Espírito também que é de Jesus e vem dele e é enviado por ele da parte do Pai, é esse Espírito, portanto, que nos faz experimentar todos os dias a salvação do Senhor Jesus.
nos sentir salvos no nome, no poder e na cruz do Senhor Jesus. Esse Espírito, como lembra Jesus, que nos vai ensinar toda a verdade, vai nos colocar pouco a pouco diante daquilo que de Jesus nós precisamos ensinar e recordar. Esse Espírito quem vai nos jogar no mundo, colocar e manter no mundo como missionários enviados do Senhor Jesus. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como nós lemos também no quarto evangelho, naquele dia bendito da ressurreição. É o Espírito Santo, portanto, que aquece o nosso coração, que cancela e queima os nossos pecados, que nos anima com os seus muitos dons e carismas na missão de cada dia, que estrutura a igreja num mistério de comunhão e de unidade, que diversifica os ministérios na comunidade, os ministérios carismáticos e os ministérios hierárquicos, os ministérios, portanto, que ajudam no dinamismo da igreja e na organização da igreja. É o Espírito quem leva a igreja adiante até que ela alcance o seu amado nas núpcias finais, que são, portanto, um momento de plenitude de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebrando neste final de semana o mistério da Santíssima Trindade, somos convidados a tentar penetrar com a nossa fé reverente este mistério. Mas quando cessar o nosso esforço ou pararmos pela fadiga por não conseguirmos avançar muito, é preciso, num silêncio orante, glorificar a Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bebemos da fonte. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. No coração deste tempo, vamos avançando, meu irmão, minha irmã, depois de termos saboreado a beleza, a fecundidade, a eficácia, o poder do tempo pascal, que nós concluímos no último domingo, na solenidade de Pentecostes, vamos avançando também no nosso caminho celebrativo, fazendo memória do Senhor Jesus. Na segunda-feira passada, a segunda-feira após Pentecostes, nós somos chamados a viver, como quis o Papa Francisco desde 2018, uma memória importante relacionada à Virgem Maria. Na segunda-feira nós celebramos a memória da bem-aventurada Virgem Maria, mãe da Igreja. A Maria é aquela que acompanhou o caminho de Jesus, esteve aos pés da cruz, pôde também experimentar a beleza, a força, o fogo do Espírito. E é por isso que o Papa quis que logo ali, na segunda-feira, na retomada do tempo verde, do tempo comum, na sua segunda parte, ali, na segunda-feira após Pentecostes, o Papa quis que celebrássemos, como celebramos, a memória da bem-aventurada Virgem Maria, mãe da Igreja. Essa memória nos recordou muitas coisas, que nós não estamos sozinhos, o Senhor Jesus vai conosco, estamos assentados na fé apostólica, temos também uma mãe que o Senhor Jesus quis que estivesse com os seus discípulos, o primeiro amado e os outros todos no caminho, desde a cruz. E esta mãe também
nos acompanha, nos ajuda, nos é um belo exemplo, uma poderosa intercessora. Maria, portanto, é também aquela que, na barca da igreja, apresenta-se como alguém que combate em favor da igreja, do reino, do evangelho. Mas, além disso, Maria também é imagem da própria igreja. O que vemos em Maria, atribuímos à igreja. O que Maria é, a igreja deve ser. A imagem de Maria é também, de alguma forma, a alma da igreja que precisa crescer na beleza, na santidade da Virgem Santíssima. Portanto, celebrar aquela memória para nós também foi consolador, porque tomamos consciência de que somos amados por uma mãe, acompanhados por ela, a temos como verdadeiro exemplo e medida da nossa fé, do nosso caminho missionário. Portanto, no início dessa semana, nós já mais uma vez colocamos o olhar sobre a Virgem Santíssima para reconhecê-la presente no meio do caminho missionário da igreja. E ali então, a partir daquela segunda-feira, nós retomamos então o tempo verde, o tempo comum. Se lembram que logo lá, depois do ciclo do Natal, nós começamos a primeira parte, paramos na terça-feira antes da quarta-feira de cinzas e retomamos agora, a partir desta terça-feira, já estávamos então na liturgia verde, na liturgia comum, e vamos avançando agora com festas, solenidades, mas vamos avançando nesse grande pedaço de tempo verde, quando vamos acompanhando o Senhor Jesus no caminho, na pregação, no anúncio do reino e do evangelho, até que chegaremos mais uma vez ao final do ano litúrgico. Por isso, meu irmão, minha irmã, no coração deste tempo, nós somos então chamados a fazer-nos discípulos, a colocar os nossos ouvidos em Jesus para aprender sempre, para aprender tudo dele. E este é o nosso caminho de fé. Jesus está no centro. Ele é, digamos, aquele a partir de quem nós conhecemos o Pai e de quem recebemos dele e do Pai o Espírito Santo. É importante perceber que esta imagem, digamos, veterotestamentária do Pai como o Criador, e é Pai lá porque é Criador, ela se amplia belamente em Jesus. Jesus nos revela que Deus é Pai não só porque é Criador, mas porque é Pai dele, Pai eterno dele, que é o Filho eterno do Pai, numa relação fecunda que se estabelece e se plenifica pelo Espírito Santo que os une. E é por isso que desta comunhão trinitária, nesse tempo da igreja, se derrama o Espírito Santo, aquele que nos sustenta no caminho e nos recorda as coisas, as palavras, as verdades, os ensinamentos do Senhor Jesus e também nos liga ao Pai como filhos dele, filhos adotivos do Pai, porque cremos em Jesus. E em Jesus nos tornamos, portanto, filhos também do único Pai, Criador e Pai de Jesus Cristo, o Verbo, e Pai nosso que cremos no Senhor Jesus. É este o mistério que estamos saboreando neste final de semana. O Catecismo da Igreja Católica nos fala belamente desse mistério, mistério do qual nós podemos e devemos falar. A fé, as verdades da fé supõem alguma racionalidade. Podemos penetrar o mistério. Penetrar o mistério não significa esgotá-lo. Podemos pôr e devemos pôr nossa razão reverente, nossa razão crente sobre esse mistério e os mistérios que decorrem deste primeiro mistério, que é o da Trindade. Podemos colocar nossa razão para tentar penetrar aquilo que Deus é para nós.
encontrando aí razão para crer, encontrando aí sentido para viver, encontrando aí respostas para a vida e para a morte. É importante que a nossa fé seja fecundada e organizada pela razão. E importante também que a razão receba o dogma da fé, o mistério da fé, para que também essa razão se sinta excitada a pensar este mistério e dar a ele a elaboração própria que a razão humana é capaz de digerir e guardar. Mas aqui no Catecismo da Igreja Católica nos encontramos com afirmações bonitas e simples acerca deste mistério que estamos celebrando neste final de semana. Leio exatamente o número 234 do Catecismo da Igreja Católica. Estamos aqui no grande tratamento acerca da profissão de fé, falando do Pai. E falando do Pai, aqui nós nos colocamos já no início deste pequeno parágrafo, nos colocamos diante de um Pai que comunga e que faz parte de um mistério trinitário. Lemos assim, então, neste número 234. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central. É o mistério central da vida e da fé cristã. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que ilumina os outros mistérios. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação é a história das vias e dos meios do revelar-se do Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastam do pecado. Toda a nossa história de fé, toda a nossa experiência de Deus, todo o nosso caminho religioso é a história da manifestação destas pessoas da Trindade. De um Pai que cria na primeira hora e cria em todas as horas até a última hora. De um Filho, Verbo, que salva-nos a partir da sua cruz, e este mistério da cruz alarga os seus efeitos para o primeiro Adão e para o último Adão. O primeiro homem e o último homem. E também o Espírito Santo, quem, estando misteriosa e invisivelmente presente no meio do mundo, vai levando a igreja e o mundo à sua verdadeira meta e finalidade, isto é, a consumação, que não é destruição, que não é desgaste natural, mas que é plenitude em Deus. Portanto, o nosso caminho de fé, diz o texto, é exatamente isto. É o caminho onde vamos percebendo, pouco a pouco, os modos e as vias pelos quais Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, num mistério perfeito, indivisível de unidade, onde as pessoas trinitárias, agindo cada uma delas a seu modo e em comunhão perfeita com as outras, manifesta-se como o mistério central da vida e da fé cristã. É isto que cremos, é neste Deus que cremos, um Deus que é uno e trino. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos.
Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, houve quem quisesse penetrar com palavra humana, com poesia humana, o mistério da Trindade. E o que partilho agora com vocês é uma destas tentativas. Houve quem observasse como nesse universo uno e múltiplo há uma particular insistência no ritmo ternário, que deve ter algum misterioso nexo com o próprio mistério de Deus. Assim, há 3 dimensões do espaço: comprimento, largura e altura. Há 3 reinos na natureza: mineral, vegetal e animal. Há 3 estados dos corpos: sólido, líquido e gasoso. Há 3 ambientes em que vivem os seres vivos: terra, água e ar. Há 3 etapas do tempo: passado, presente, futuro. Há 3 cores fundamentais: vermelho, azul, amarelo. O mais perfeito dos polígonos é o triângulo equilátero, que tem 3 ângulos e 3 lados iguais. Há 3 pessoas do discurso: eu, tu, ele. Há 3 grandes áreas do trabalho humano: agricultura, indústria e serviços. Há 3 poderes no governo democrático: legislativo, executivo e judiciário. Sem falar na tendência irresistível de dividir uma obra em 3 volumes e uma conferência em 3 partes. Para o homem que observa tudo isso e que tem fé, vem espontânea a pergunta: Deus não estará querendo chamar a atenção para algo de seu próprio mistério? E depois que sabemos, pela doutrina da revelação cristã, que Deus é uno em 3 pessoas, não temos dúvida em concluir: Deus deixou no mundo vestígios também da Trindade. O universo é um canto infinito ao Deus uno e trino. Meu irmão, minha irmã, possamos, com a nossa fé simples, modesta, mas capaz também de elaborar o mistério de Deus em alguma medida, possamos contemplar estas belezas que levam consigo traços ternários para, de fato, também aí, diante da criação exuberante e da beleza e multiplicidade das coisas, das cores, das formas, nós sermos convidados ao ato de fé de um Deus trinitário que deixou a sua marca na sua criação, na tradição da igreja. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar
medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.